Tô gravando. Aqui. Boa tarde. Hoje é o dia 2 de julho de 2021 e esta é a entrevista concedida por Fernanda Bergamo, estudante de Química da URGS, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. Fernanda está sendo entrevistada pela professora Carla Simone Rodegueiro, do Departamento e Programa de Pós-Graduação em História, e por Manuela Peron de Pavone, mestranda em História, também pela URGS. Agradeço, Fernanda, pela tua disponibilidade e agradeço a Manuela pela parceria nesta entrevista. Passo a palavra para a leitura do termo de esclarecimento e consentimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvida na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação de sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período de pandemia. Frente ao exposto, vou fazer algumas perguntas. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Eu concordo que a minha identidade seja revelada. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Sim. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim. Que bom, então podemos dar continuidade, né? Fernanda, nós gostaríamos de iniciar essa conversa pedindo para que você se apresentasse, contasse alguma coisa que você considera importante para esse momento de apresentação inicial. Bem, bom, meu nome é Fernanda Bergamo, eu tenho 22 anos, sou estudante de Química Industrial do curso noturno da URGS, estou no meu sexto, indo para o sétimo semestre de tempo de universidade, que não se aplica bem a seguir as etapas do curso, porque eu tive um começo bem difícil. Eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul, nasci no interior do estado, na cidade de Igrejinha. Me mudei para Porto Alegre em 2017 e até maio desse ano morei na casa do estudante da URGS. E acho que a princípio são essas principais informações. Ok. Fernanda, tu comentou sobre o início do teu ingresso na URGS. Poderia contar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Como é que foi essa entrada na URGS, os primeiros semestres, a adaptação, enfim? Sim. Bom, eu entrei em 2017/2
E o meu processo de entrada na universidade, ele demorou um pouco, porque eu fiz tanto o vestibular quanto o Enem, e aí no Enem eu passei na primeira chamada, só que como o meu curso só entrava no /2, eu sabia que a análise de documentação ia demorar. E durante esse processo da análise de documentação do Enem, eu passei pelo vestibular. E tive que dar uma corrida para conseguir me matricular a tempo do semestre começar, em função de toda a análise de documentação. Eu sou ingressante por cota de baixa renda de escola pública, então eu tive que ir atrás de documentos de conta bancária dos meus pais para comprovar que não eram utilizadas, e gerou um processo assim meio estressante no início, mas deu tudo certo. Eu já morava em Porto Alegre quando eu entrei na URGS, eu vim para cá para concluir o meu curso técnico. Eu sou técnica em eletrônica e eu vim para cá para fazer esse estágio, então eu já morava aqui quando o semestre começou, mas eu morava longe de onde eu tenho aula, então eu também acabei me mudando. E quando eu fiz a matrícula no primeiro semestre, eu fui até com grade do curso fazer a matrícula, e daí a pessoa que me atendeu disse: as cadeiras disponíveis são essas aqui, são 5 no primeiro semestre. E eu pensei, né, eu fiz curso técnico, fazia um monte de cadeira ao mesmo tempo, desde o ensino médio, trabalhava, enfim, pensei, vai dar, né? E eu me matriculei em 5 cadeiras. Só que eu trabalhava o dia inteiro. E aí eu cursava de noite. E foi um baile, né? Foi tipo assim. Porque eu trabalhava na Zona Norte e tinha aula no Vale. E aí eu saía do trabalho às 5h30 na Zona Norte, tinha que estar no Vale às 6h30. Só que eu chegava às 7h15 e eu tinha aula de cálculo. E então a coisa já estava, né, a léguas. Então eu reprovei em 3 cadeiras no meu primeiro semestre. E foi um choque, porque né, tu vem com uma expectativa, daí é coisa muito difícil, e aí até que tu vai te adaptando. Daí, como eu reprovei mais cadeiras do que eu estava matriculada, já entrei em restrição de crédito, daí eu já não podia fazer tantas cadeiras depois, mas fui me adaptando, fui conseguindo dar andamento, pegando o ritmo da universidade, do curso, mas foi bem, foi bem pesado o início. A tua expectativa era de que seria mais tranquilo dar conta de todas as disciplinas e do curso em geral? Sim, eu imaginei que por eu já ter um ritmo de estudo mais pesado, assim, uma rotina organizada para um espaço curto de tempo, eu ia conseguir, assim, dar conta de ver tudo e ter tempo para estudar, mas não foi o que aconteceu. Demandou bem mais energia e até conhecimento prévio do que eu imaginava. E agora você concilia a universidade, esse estágio e mais a bolsa, também é bastante coisa, não? Sim, eu fui me adaptando. Eu teve um tempo que eu fiz menos cadeiras, porque eu continuava trabalhando em tempo integral, mas eu queria muito fazer iniciação científica, porque eu sentia muita falta da vivência do laboratório. Como o meu técnico não era na área da química, eu sentia muita falta de ver diariamente como as coisas funcionavam, e eu sempre gostei muito da pesquisa. Então, um dos fatores que fez com que eu me mudasse, ingressasse na casa do estudante, foi para poder me dedicar só a estudar e fazer a bolsa de iniciação, para poder ter essa vivência na pesquisa. Ok. Tu poderia contar para nós por que tu decidiu participar da nossa pesquisa, o que te motivou? Eu sou uma pessoa que eu sou, assim, eu acho que pesquisa em geral
em todas as áreas onde ela é feita, ela é muito importante e revolucionária, e a gente vê diariamente os resultados. Então eu não posso fazer uma pesquisa que eu já quero participar, se eu me encaixo, se eu posso contribuir. Eu estou, inclusive, participando agora do estudo de uma vacina nova. Ah, é? Então, sempre que eu posso contribuir de alguma forma para pesquisas que estão em desenvolvimento, principalmente dentro da universidade, eu participo, porque eu acredito muito no poder revolucionário da Que pesquisa legal. para a gente conseguir desenvolver um país, uma sociedade melhor. Que bom, nós agradecemos essa tua disposição. Fernanda, já fazem muitos meses, mais de ano que nós estamos nesse quadro da pandemia. Tu conseguirias avaliar o que mudou a partir do começo da pandemia em relação ao que era a tua rotina antes e depois, ao longo da pandemia, possivelmente tenham acontecido outras mudanças, né? Então, pode nos falar um pouco sobre a tua rotina? Sim. Bom, no início de 2020, eu estava estudando e fazendo a bolsa no laboratório, e a minha rotina basicamente girava em torno disso, dessas aulas e do laboratório. Quando começou o isolamento social, eu deixei de ir para o campus, né? As atividades foram suspensas, e até agosto, que foi quando o semestre retornou, eu fiquei só em casa, sem fazer nenhuma atividade assim que fosse tanto da pesquisa ou de estudo, né? E isso foi um impacto muito grande para mim, porque eu estava muito acostumada com o meu ritmo de estar sempre na rua, e a convivência também com as pessoas. Eu passei muito tempo sozinha, porque mesmo morando na casa do estudante, a menina com quem eu dividia quarto, ela voltou para a cidade dela, ela é de São Paulo, então eu fiquei sozinha. E foi um período bem difícil, assim, essa adaptação a ter um tempo, a ficar um tempo ocioso e a manter contato só por telefone, ou por chamada, ou por rede social com as pessoas. A partir de agosto retornou às aulas, né? O que já deu uma melhorada na questão de conseguir ter a sensação de que eu estava usando de forma útil o meu tempo. Eu consegui ocupar minha mente com alguma coisa que não era ficar pensando, como no início de março, que tinha muita gente morrendo e tipo, era muito triste, e ficar só acompanhando notícia Sim. e naquele fluxo frenético, assim. Eu, eu entrei no estágio no IGT em novembro. Foi um processo que demorou um pouco também, por essa função de pandemia, e foi uma atividade que eu busquei porque eu realmente estava me sentindo num momento bem difícil de permanecer em casa, e mesmo estudando, aquilo não estava sendo suficiente, digamos assim, para mim. Eu voltei a fazer acompanhamento psicológico nesse tempo de pandemia, em julho do ano passado, porque passei por momentos de grande ansiedade, momentos de mais depressão também, assim, momentos de estar mais fechada. E atualmente o meu estágio ele é presencial. Eu vou para o departamento entre 4 a 5 vezes na semana,
O meu estágio lá dura entre 5 e 6 horas e eu trabalho com mais 2, 3 pessoas no máximo, assim, na mesma sala. Mas os primeiros dias que eu tive lá, eu notei muito o quanto eu sentia falta de conviver com outras pessoas fisicamente, presencialmente, porque eu notava era quase que um ganho de energia, assim, no meu dia. No Sim. início eu não ia para lá tantas vezes, eu ia 2 a 3 vezes na semana, e a gente sempre trabalha por escala, então não tá todo mundo que trabalha lá ao mesmo tempo, mas eu notei muito, assim, essa diferença. Sim, eu me mudei, comentei no início que eu me mudei também. Eu morava na casa de estudante, e o espaço lá é um espaço pequeno, né? Quando a gente está numa rotina, não é uma rotina que a gente está vivendo agora de isolamento social, é um espaço que funciona, porque praticamente não passa muito tempo lá, o que seria o tempo que a gente fica em casa, digamos assim, porque eu, pelo menos, estava sempre correndo, indo para um trabalho, indo para uma aula, né? Não ficava. E esse tempo de isolamento em que eu ainda estava morando lá, que eu tive que ficar lá, foi muito difícil para mim, porque eu só ficava no meu quarto. E é um espaço pequeno. Então, eu me sentia cansada de estar no mesmo ambiente. Teve um dia que eu precisei, tipo, sair para assistir uma aula, porque a gente teve um problema na internet. E eu notei que eu conseguia ficar muito mais concentrada assistindo a aula em outro ambiente do que assistindo no meu quarto. Porque eu me sentia cansada de estar naquele mesmo ambiente, olhando para as minhas paredes, tipo, fazendo tudo naquele mesmo lugar. Eu senti, tipo, assim, um ganho de concentração só de ter saído daquele ambiente. E isso, entre outros fatores de convivência também, mas principalmente questão de espaço e de convivência, né? Foi o que fez com que eu viesse a me mudar. Agora eu divido apartamento com 2 amigos, que é um lugar onde eu morava antes. E fiz os últimos 2 semestres à distância, né? E foi bem difícil em algumas questões, mas em outras também eu preciso dizer que ajudou. É isso. Legal, nós temos outros estudantes que também moram na casa e que contaram coisas parecidas a respeito de antes a casa ser só um espaço quase que de dormir e de passagem, e depois como se tornou difícil ficar o tempo todo lá dentro. Sim. Fernanda, eu queria te perguntar, tu relatou, né, se não me engano, que foi em agosto que tu voltou, que tu começou o estágio e voltou a sair, pegar ônibus, e como foi importante no nível psicológico isso, mas em algum momento tu teve algum tipo de conflito de se sentir com medo de pegar a Covid? Não sei se também se tu pegou em algum momento, pode relatar pra gente. As primeiras vezes que eu peguei ônibus, sim, eu estava bem preocupada, porque foi em novembro, na verdade, final de novembro, e eu fiquei bem preocupada, tanto que eu fui várias vezes a pé pro estágio, ia e voltava, assim. Eu evitei ao máximo, assim, pegar ônibus, porque não era tão longe, eu podia ir a pé. Eu passei a pegar mais ônibus, na verdade, depois de uma situação de assalto que eu passei ali naquela região, que ali no centro, Cidade Baixa, é uma região que já é normalmente mais
violenta, né? Tem um índice de violência maior, mas mesmo assim, como os meus horários eram durante o dia, eu evitava ao máximo pegar ônibus, mas eu fiquei bem receosa. Eu não peguei Covid até agora, mas sempre tomei muito cuidado, assim, sempre mantive protocolo de estar sempre com álcool e chegar em casa trocar de roupa e tomar banho. E do momento que eu comecei a pegar o ônibus, eu só uso mais máscara do tipo FF2, que daí eu tenho acesso no estágio. E aí elas estão penduradas aqui porque eu uso cada uma um dia para organizar e todas essas questões, assim, é um cuidado que eu tenho tido. Que bom que você não ficou infectada pelo coronavírus. Teve alguma pessoa das tuas relações, seja familiares, colegas ou amigos, que testou positivo? Não. Eu tive uma amiga, mas não aqui, ela não é aqui de Porto Alegre, ela é da minha cidade natal, que ela teve Covid. Mas das minhas relações mais próximas, pai, mãe, irmãos, amigos, pessoas com quem eu moro, não, Que ninguém bom. teve. Então também não teve nenhuma pessoa muito próxima que tenha falecido por causa da Covid? Não tive. Tá. Que bom. Que bom isso, ainda bem. E depois de 1 ano e meio de pandemia, consegue mensurar quantas perdas de experiências, enfim, que tu teve, assim, coisas que poderiam ter acontecido, planos frustrados? Sim. Acho que a principal experiência que foi perdida, não totalmente perdida, a princípio adiada, foi um congresso que a gente ia participar, o pessoal do laboratório, o projeto no qual eu participei, que ele ia ser em Portugal, em 2020, em julho de 2020, e foi adiado, né? A princípio é para 2022, mas como é tudo muito incerto, não sabemos. Acho que essa foi a principal experiência, assim, mas eu sinto muita falta da vivência e da rotina no laboratório e na universidade, principalmente a troca nas aulas, assim, e no laboratório a conversa com as pessoas e esse compartilhamento e troca de informação e como ali a gente tem vários laboratórios um do lado do outro e o pessoal, a maioria foi colega ou entrou na mesma barra e ingressou no mestrado, no doutorado junto. Tem uma vivência e uma troca que é muito genuína, assim, funciona muito bem. E isso é algo que eu sinto bastante falta, porque com essa questão das aulas remotas, se tu tem uma dúvida ou se tu quer trocar uma ideia sobre alguma coisa, é tudo ou por mensagem, né, ou por chamada, e isso acaba gerando uma certa perda, porque até a disponibilidade, né, a nossa disponibilidade de estar ali e responder mudou. Eu percebo muito, tanto eu mesma quanto os meus amigos, tipo, eu era uma pessoa que eu respondia muito mais rápido e agora, às vezes, eu demoro 2 dias para responder uma mensagem. E não é que eu não queira responder ela, mas é que parece que é um processo tão exaustivo, tá ali o tempo todo e todas as interações que a gente tem são por alguma tela que é meio que a gente vai adiando, assim, às vezes até tem vontade de ter um contato, de mandar uma mensagem, de trocar alguma informação, mas tornou algo desgastante.
Então, isso são as coisas que eu mais senti, assim, que eu mais noto de diferença, assim, na minha rotina, que eu sinto falta a vivência na universidade. É um cansaço, né? Um cansaço, porque todas as nossas interações passam por uma tela, né? Sim. Eu concordo contigo. E Fernanda, em relação às os teus laços afetivos, familiares e de amizade, eles foram afetados por esse tempo de pandemia, de isolamento? De que maneira eles foram afetados? Sim, sim. A minha relação com a minha família mudou bastante, a gente passou a se ver menos. Mudou também questão de conflitos familiares que acabaram acontecendo dentro desse período. Os meus pais, eles estão num processo de separação, que já faz um tempo, que acabou acontecendo, né, dentro desse período de pandemia, então também é uma questão que afetou a nossa relação, mas as amizades também. Uma coisa que eu senti muito é que várias das minhas relações funcionam muito bem quando a gente se encontra pessoalmente, mas à distância elas são um pouco mais difíceis. Então isso acabou que gerou afastamentos, assim, de alguns amigos, que eu ainda tenho contato, mas menos, bem menos do que antes. Teve algumas pessoas que foram as pessoas que eu vi com frequência dentro desse período de pandemia, que foi a Carol, com quem eu trabalhava no laboratório. A gente estava as duas na mesma situação, digamos assim, de estar passando um período de isolamento sozinha, então era a pessoa que eu via, pelo menos uma vez no mês a gente fazia uma janta em casa, para se ver, assim, conversar. O meu, não é bem namorado, mas se encaixa nessa categoria, também foi a pessoa que eu via, assim, com mais frequência. Mas foi isso, assim, amigos, mais amigos, assim, eu vi muito pouco. Os meninos aqui com quem eu moro agora, eu passei a ver só quando eu me mudei para cá. Antes disso, eu acho que durante um ano a gente se viu uma vez só. Então, foi uma mudança para mim bem grande, porque eu estava acostumada a sempre ver muita gente e conviver em diversos ambientes com pessoas diversas. Então, eu senti que o meu círculo foi bem, teve seu acesso bem restringido. Ok. E pensando nos impactos econômicos, assim, se aconteceu algum evento, assim, que mudou muito os aspectos econômicos, tanto da tua vida, dos teus familiares, ou até se vocês chegaram a acessar auxílios da URGS, ou do governo federal, enfim, como foi nesse sentido para ti a pandemia? Sim. Eu acho que foi bem impactante, tem sido ainda, principalmente em relação ao custo alimentar. Foi algo que eu percebi grande mudança. Eu sinto que a minha família, onde eles moram, isso foi algo que demandou muito mais do que o normal e tem demandado ainda. A minha mãe teve acesso ao auxílio do governo e eu tenho
o auxílio da universidade, e isso foi bem necessário, bem importante nesse período, porque realmente, por exemplo, eu tinha a minha rotina praticamente toda ela dentro do campus, então eu almoçava e jantava praticamente todos os dias no restaurante universitário. E quando fechou, que o tempo que eu estava na casa do estudante, a gente passou a receber as refeições fechadas, né, para consumir dentro da casa. Isso já gerou uma mudança, porque tanto pela questão de teve alteração na qualidade da comida, no tempo de acesso. Eu percebi que teve muita questão de desperdício também de comida. E então foram questões que foram mudando, né? Fazendo com que a minha rotina alimentar mudasse. E depois que eu saí da casa, eu troquei de ter acesso às marmitas para ter acesso ao auxílio alimentação que a URGS está pagando, né? E eu notei uma mudança, assim, realmente grande nessa questão. Porque agora você tem que comprar e fazer a própria alimentação com possivelmente esse recurso não é suficiente. É, isso. Exatamente, é essa questão de tipo, ter que comprar e daí ter que cozinhar. E eu particularmente gosto de cozinhar, gosto de preparar minha comida, mas demanda tempo, né? E às vezes com toda a questão de semestre, trabalho, deslocamento, nem sempre a gente está com disposição para cozinhar, então isso também acaba impactando de acabar comendo pior, muitas vezes, por toda essa função. Sim. E Fernanda, em relação, eu percebi já na tua fala que dos teus cuidados em relação aos protocolos de isolamento, né? Poderia falar um pouquinho a respeito dos teus familiares lá em Igrejinha e mesmo desses colegas com os quais tu está vivendo, se eles têm também mantido ou quais as dificuldades, como que eles têm feito para lidar com o isolamento? Sim. Aqui, com quem eu moro atualmente, o pessoal também tem seguido bastante esses protocolos de higiene, questão de álcool, uso de máscara e sair só o que é necessário, né? Os meninos, a maior parte do tempo, eles conseguem trabalhar de casa, mas quando eles precisam sair, eles têm optado por ir de carro ou de Uber para evitar esse contato, né, com mais pessoas e essa exposição. A minha família, minha igrejinha, já é um pouco mais difícil. Eu percebo de modo geral, assim, que no interior a coisa é um pouco mais difícil. Claro, eles mantêm a questão de uso de máscara para sair para ir nos lugares, mas eu percebo que é muito mais difícil a questão de usar álcool e cuidar, ter esse cuidado maior onde está e de evitar sair. Eu percebo que é muito mais uma obrigação sair de máscara do que um cuidado. Sim. E isso foi uma coisa que me preocupou bastante no início, porque o meu pai, ele é representante comercial, então
ele trabalhou normalmente todo esse tempo e ele saía, né, para a rua, e visitava supermercados todos os dias. Então, isso foi algo que me gerou bastante preocupação no início, porque eu sabia que ele estava usando máscara, estava cuidando e tal. Mas mesmo assim, eu não tinha uma confiança de que ia ser suficiente. E meu pai é hipertenso, então é um grupo de risco. E aí eu ficava pensando, meu Deus, né? Foi, foi difícil, assim, essa questão. Agora, meu pai está vacinado, minha mãe também. Mas mesmo assim, eu fico preocupada com essa questão do cuidado. Ok, obrigada. E expandindo um pouco essas tuas observações, como que tu enxerga a sociedade, né, no teu entorno aderindo ao isolamento? Pensando também um pouco do que tu relatou quando voltou a andar de ônibus, como que tu enxerga o comportamento das pessoas no teu bairro, na casa do estudante, enfim, nesses espaços que tu esteve durante a pandemia, se tu percebe que as pessoas estão se cuidando ou não, e até, não sei se tu esteve em Igrejinha, né, mas se tem alguma diferença de Porto Alegre para o interior. Sim. Aqui, as pessoas com quem eu convivi, as pessoas que eu vi, a maioria esteve mantendo assim, esse cuidado, né? Tanto de evitar sair, evitar estar em locais mais cheios e manter cuidado com limpeza, com o que traz da rua para dentro de casa, todas essas questões. O tempo que eu tive na casa do estudante, eu não convivia muito com outras pessoas que moravam lá, mas a gente tinha todo um protocolo de segurança e de limpeza para manter, então a maioria das vezes isso era seguido. Onde eu trabalho também, especificamente com as pessoas que eu trabalho, todo mundo tem assim, um cuidado bem grande. E para eu trabalhar em laboratório também é um lugar que é constantemente limpo e álcool para todo lado e o tempo inteiro a gente está de máscara, mantendo distanciamento para comer. Tudo isso tem sido bem seguido. Mas eu noto lá em outras sessões, outras salas, já tem pessoas que são muito mais abertas a ficar sem máscara, ou não ter tanto cuidado com essa questão de álcool, de manter distância. Tem pessoas que acham que porque já estão vacinadas não precisam mais usar máscara. Tem as pessoas que optaram por não se vacinar, mesmo tendo acesso à vacina. Então, tenho contato também com isso. Mas no geral, assim, eu tenho visto, por exemplo, no transporte público, né? Eu tenho visto mais pessoas que parecem estar se cuidando do que pessoas que não estão se cuidando, né? Ok. E Fernanda, você já chegou a comentar alguma coisa sobre a questão dos impactos psicológicos da pandemia, inclusive que você voltou a buscar apoio psicoterapêutico? Poderia falar um pouquinho mais sobre de quais foram os impactos psicológicos que a pandemia trouxe e também assim aquilo que você já conseguiu, que já são conquistas tuas nesse processo de aprender a viver nesse novo contexto? Sim, eu percebi que
quando eu precisei buscar esse apoio, que eu estava num momento de não conseguir manejar sozinha as minhas questões de ansiedade e de lidar com esse processo de ficar sozinha. E também era um período antes de voltar às aulas, de estágio, então eu realmente estava com um tempo muito ocioso e eu ficava muito ansiosa com isso e triste também por toda a questão que estava acontecendo, né? A questão do país, mundial, né? E foi isso que me fez buscar também conseguir lidar com algumas questões familiares que estavam acontecendo naquele momento. Eu tive bastante problemas, digamos assim, dificuldade com o retorno, digamos assim, das aulas de modo à distância, né, remoto. Sim. Principalmente no final do semestre, foram momentos mais difíceis para mim. A questão de conseguir me reorganizar, eu sinto bastante que as aulas à distância, elas demandam o dobro de tempo do que uma aula presencial, porque eu vou assistir uma aula gravada e eu percebo que eu fico ali o dobro de tempo do que eu ficaria se eu estivesse na sala de aula, porque eu paro, eu anoto, eu volto, e isso é bom, né? Tipo, tenho acesso a esse material para assistir no meu tempo, mas eu também sinto que a demanda energética para dar conta é maior. Então, isso também foi uma questão que eu precisei lidar, de conseguir aprender a adaptar as coisas ao tempo que eu tinha e conseguir manejar. Acho que, no geral, assim, me organizar e me readaptar a esse modo de vida. Agora você já se sente melhor, já se sente mais em condições de enfrentar isso. Sim, o último semestre já foi bem melhor, bem mais tranquilo, e eu já me sinto bem mais equilibrada, digamos assim, emocionalmente, para conseguir seguir essa nova rotina nessa situação que a gente está. Atualmente já me sinto bem melhor do que no ano passado. Que bom. E ainda pensando sobre, né, o ERE, tu até comentou que recebe auxílio da URGS, mas quando de fato a URGS implementou o ERE, eles disponibilizaram uma série de auxílios, né? Tu teve acesso a algum desses auxílios? O auxílio, na verdade, quando implementou para a gente que estava na casa, não teve muita mudança, assim, porque a gente passou a receber a marmita, né, ao invés da RIU. O que mudou foi o valor do que a gente recebia de auxílio alimentação no final de semana, que era o período que a RIU estava fechado, que teve um aumento em torno de R$ 40, se eu não me engano. Mas no início, assim, foi isso. Ok. Agora, Fernanda, pensando para além desse contexto da tua rotina e da vida acadêmica na URGS, tu tens te informado, assim, ao longo da pandemia, como é que tu acompanhavas as notícias, de que forma é que tu te informava a respeito do andamento da pandemia e como que tu avalia a atuação das autoridades em relação a isso? Sim.
Então, no início, eu estava acompanhando mais por jornal, né, por meio televisivo. Depois eu parei de acompanhar, passei a acompanhar mais online, por jornais pelo celular, pelo computador. E acho que no início foi pior, eu acho que foi um momento de grande angústia e que foi um período longo, mas eu acho que agora eu não sei, é, é triste, na verdade, né, falar isso, mas a gente acabou se acostumando, né, com ler as notícias e ver o número crescente e eu acho que agora é muito mais um sentimento de frustração e de raiva mesmo, né, por ver que a gente podia ter evitado muita coisa se a gente tivesse um governo organizado e ativo que tivesse em busca de solucionar e de conter tudo isso. A gente vê atualmente muito mais descaso, né? E, principalmente agora, em função de estar tendo a CPI, a gente está vendo, né, que está vendo realmente à tona quantas falhas foram cometidas, né, que poderiam ter evitado tanto sofrimento e tantas mortes e, enfim, tantos outros problemas, como que a gente está tendo a questão de número que cresceu, né, de pessoas em situação de rua, de pessoas em situação de insegurança alimentar. São diversas, eu acho, as questões que poderiam ter sido evitadas e controladas ou melhor manejadas se a gente tivesse um governo minimamente organizado e proativo. Você consegue distinguir assim as iniciativas do governo municipal, estadual e federal e comparar o desempenho dessas três instâncias? Sim, eu acredito que eu não cheguei a acompanhar muito as questões municipais aqui em Porto Alegre. Eu acompanhei mais as questões do governo de forma geral para o estado e eu acredito que a gente teve ações mais efetivas e mais rápidas no governo estadual do que no federal em momentos que precisaram, assim, tanto no início para algumas restrições quanto no início desse ano, quando a gente passou por uma situação bem difícil, né, ali em março. Sim. Eu acho que a gente teve um governo estadual mais ativo e mais firme, digamos assim, nesse ponto do que o governo estadual, também mais disposto a implementação de novos leitos, né, hospitalar, para equipamento, para busca de equipamento. Eu acho que foi muito mais visível. Ok. Manu, eu vi que você caiu, né? A gente continuou conversando a respeito das formas como a Fernanda tem se informado e sobre o desempenho das autoridades. Obrigada. Desculpa, professora, desculpa, Fernanda. Parte desse processo da pandemia e do até a gente se adaptar, né? À internet, enfim. Tu tem participado de alguma ação de solidariedade e ouviu algo nesse sentido? Não que
eu tenha participado efetivamente, mas eu tenho visto bastante pontos de coleta da campanha do agasalho e de alimentação, tanto aqui no prédio onde eu estou morando, onde eu faço estágio também tem. Mas é isso, não tive nenhum contato ativo que eu estivesse participando, foi mais no sentido de contribuir com doação. Atualmente, o grande assunto é a vacina, né? Então, estamos mais próximos, eu já tomei a primeira dose, vocês que são mais jovens, não sei se você chegou a tomar. Então, assim, qual é a tua expectativa em relação à vacina, em termos pessoais, mas também assim, em termos do que isso vai trazer para o quadro geral do país? E também se os seus Sim. pais já se vacinaram. Uhum. Os meus pais já estão vacinados. Para mim foi um momento que me trouxe um pouco mais de alívio, né? Mas eu fiquei surpresa, na verdade, até essa semana, acompanhando a idade que já está a vacinação aqui em Porto Alegre, né? Eu achei que andou mais rápido do que eu esperava. E eu fico feliz, muito feliz. Cada vez que alguém perto de mim é vacinado, é um pouquinho mais de tranquilidade, né? Que mesmo que essa pessoa possa vir a ter contato com a doença, ainda assim, a gente sabe, né? A gente vê que é bem menos difícil do que poderia ser. Como eu estou participando do estudo de uma nova vacina, eu não tenho expectativa de ser vacinada, né, nesse ano, porque o estudo que eu estou participando, ele é duplo cego e com grupo de controle, então eu não sei se eu tomei a placebo ou a vacina, só vou saber no final. E aí no final, se a vacina tem eficácia, se eu estiver no grupo de controle de quem tomou placebo, eu recebo a vacina, senão aí eu posso ser vacinada com alguma outra vacina, né, que já tenha sido aprovada. Mas eu tô bem como eu vou dizer? Otimista? Isso. Obrigada. Eu tô otimista com o processo de vacinação. Eu acho que já dá para ver, né, pelos números de mortes de pessoas mais idosas que já receberam a vacina, né, que isso tem caído. E eu acho que sempre fica um sentimento de poderia ter sido melhor e mais rápido, mas ainda assim não dá para deixar de ter esperança de que até o final desse ano a gente já possa estar numa situação melhor e mais tranquila de forma geral. Tomara. Verdade. Fernanda, tu tem feito algum tipo de registro? Tu tem escrito algo, tirado fotos, algo nesse sentido durante a pandemia? Sim, eu escrevo de vez em quando, tanto em papel, em caderno, quanto em rede social. Eu tenho esse costume de escrever. Era algo que eu já tinha antes da pandemia, mas foi algo que me ajudou também durante o processo. Legal. Não sei se acho que a gente não conversou ainda sobre o fato de que esse nosso projeto, além das entrevistas, também ele disponibiliza um formulário Google com espaço para registro, seja de texto, de áudio, de fotografia. Depois eu vou te mandar o link, porque caso tu queiras compartilhar algo dessas produções, isso faria parte do acervo do projeto também.
Ah, sim, que interessante, que legal. Eu É, gostaria. sim, eu vou te mandar depois. Bom, vamos ver, Manu, o que mais que temos? Eu acho que é isso. A princípio. Pois é. Quais são as tuas perspectivas para o futuro, Fernanda? O que tu imagina, como tu te imagina em 2022? Ou como tu nos imagina, como que tu imagina o Brasil em 2022? Então, eu acho que não vai ser. Eu acho que as melhoras elas vão sendo graduais, né? Acho que não vai ser um momento de terminamos de vacinar e vai voltar tudo ao normal, até porque acho que a gente ainda não vai estar num momento de controle, né, para esse ponto, mas eu fico pensando que as coisas vão melhorando gradativamente, que a gente vai conseguindo retomar atividades presenciais com um pouco mais de segurança, e espero, né? Eu conto com isso. E, mas acho que a gente também vai passar por um. Acho que não vai ser um ano fácil, né? Porque vai ser ano de eleição e acho que vindo de todo esse período e de uma gestão ruim, mas também considerando que a gente está num país que está bem polarizado politicamente, eu imagino que não vai ser um ano tranquilo nesse sentido, mas tenho esperança de que as coisas sejam melhores em questão de pandemia, que a gente já possa ter se sentir um pouco mais seguro e possa ir gradativamente retornando a algumas atividades da rotina. Que assim seja, né? Que assim seja. Tu terias mais alguma coisa, algum tema, algum assunto sobre o qual a gente não perguntou e que tu gostarias de falar agora no encerramento da entrevista? Hum, não, acho que a princípio não, acho que as principais questões assim de alteração da rotina, do comportamental mesmo, social, acho que foram abordadas. Por mim, tá tudo certo. Tu mantém as autorizações que foram feitas no início da entrevista? Se tem alguma restrição quanto à publicização, né, da entrevista na internet? Ou, ou não? Não, tudo certo, tranquilo. Então tá, então eu te parabenizo pela tua disponibilidade em participar dessa e de outras pesquisas, inclusive assim é impressionante essa condição de que tu te abstém de tomar a vacina, né? Até que o resultado da pesquisa saia, não é qualquer pessoa que se dispõe a fazer isso, né? Então isso mostra o quanto tu valoriza a pesquisa. Então, te parabenizo por isso, te agradeço pela disponibilidade e também te parabenizo pela força e pelas conquistas ao longo desse período difícil da pandemia. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre bom poder participar e contribuir. E espero que dê tudo certo, que seja um trabalho satisfatório ao final e acredito que vai ser. Então, obrigada. Obrigada. Então, eu vou parar Obrigada. a gravação agora.